Parashá Ekev, você já ouviu toda a leitura hoje, nesta manhã, ela começa no capítulo 7 e ela vai terminar no capítulo 11 do Deuteronômio. Ekev é como resultado. Nós temos aqui uma palavra, como resultado, ambivalente, quer dizer, ela tem dois significados. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque a Parashá é permeada, é envolvida com toda essa questão de Ekev como resultado de todo um trabalho realizado que derivou de várias ações de Adonai e de Moisés, seu mensageiro aqui na terra. O trabalho deriva de Adonai e as ações de um mensageiro, através do mensageiro Moisés, com diferentes fatores para libertar seu povo. Então, o resultado natural seria, o resultado natural deveria ser, quando a soma dessas duas forças, Adonai e Moisés, ou mais forças que atuam sobre um corpo para fazê-lo mover-se em direção definida à terra prometida. Fazer esse corpo mover-se em direção definida, não é indefinida, direção definida à terra prometida. A conclusão lógica desse efeito redundaria em que uma adesão a Adonai, uma fé genuína, inconfundível, que não se mistura com outra ação. Uma fé genuína, inconfundível, que não se mistura com outra ação. Por isso que nós começamos aqui, por ordem do Espírito, em Lucas capítulo 18, a pequena parábola de Yeshua HaMashiach para nós. Quando ele voltar, haverá fé na terra? Será que haverá fé na terra? Porque cada vez mais o mundo se torna materialista e nós também junto com ele. Se não vigiarmos, se não orarmos, se não vigiar por nós mesmos. Porém, você e eu sabemos que muitos deram trabalho a Moisés por não aderirem a Adonai. A adesão, ela consiste em quê? Em grudar firmemente em Adonai como a pele adere ao músculo. Grudar em Adonai como a pele adere ao músculo, isso é adesão. Essa aderência tem força de união. Essa aderência tem força de união, de consentimento, de aprovação quanto às ordens que ele dá, de se submeter a elas conforme elas são, sem questionamento, sem entender. Se eu não entendi, é preferível me calar, mas eu fazer. Obedecer a estas ordens, com o consentimento e aprovação de todas as ordens dadas aqui, no Deuteronômio, que estão anunciadas aqui por Moisés. Assim é a fé. Não é essa fé que traz essa letrinha aí nos carros, assim, a letrinha faz assim e o E aqui. Essa fé aí é uma fé comum. Eu tenho uma cadeira aqui, eu vou sentar nela, porque eu sei que ela não vai cair. Tira a cadeira e me manda sentar. Tira a cadeira e me manda se assentar. Isso é fé. Fé significa obediência. É isso que Moisés está falando aqui. Veja aqui no versículo 12 do capítulo 7. Se, olha, condicional, se ouvires estes juízos e os puseres em prática, o eterno teu Elohim manterá a aliança. O que eu disse que é adesão? É o grudar-se a ele, manterá a aliança que ele prometeu, e a misericórdia que jurou aos teus pais. Ele te amará, ele te abençoará e te multiplicará. Abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua gleba, da tua terra, teus cereais, teu mosto, teu olival, o útero dos teus arouques, os partos dos teus ovinos, sobre a terra que ele jurou aos teus pais te dar.
Quando ele fala em ter olival, no hebraico é israr, olival, tomado aqui como produto das olivas, o azeite virgem. Azeite é ao mesmo tempo alimento delicioso, mas ele é fonte de luz. Azeite é alimento delicioso e fonte de luz, graças ao óleo extraído de sua polpa. Os hebreus, quando nós nos referimos aos hebreus, estamos nos referindo aos servos, aqueles que servem a Adonai, se alimentam de trigo, de azeite, bebem leite, vinho e mosto. É uma alimentação quase que básica. Eu disse que se alimentam de trigo, que é o pão, de azeite, bebem leite, vinho e mosto. Olha o versículo 14. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril no meio de ti. Não haverá entre os teus nenhum entre todos os teus animais, macho ou fêmea, estéril. Significa que não produz, não haverá em nenhum dos teus animais. Olha o 15. Adonai afastará de ti, olha aqui. O Eterno desviará de ti toda enfermidade. Ele não te afligirá com as terríveis doenças que conhecestes em Egito, quando estavas lá, participando dos deuses, de toda a comida de deuses, de todas as práticas dos deuses. Quando estavas lá em Egito, antes as porás sobre todos aqueles que te odeiam. O Eterno está mantendo aqui, pela boca de Moisés, uma promessa feita em Êxodo capítulo 15. Ele está aqui mantendo uma promessa feita em Êxodo capítulo 15, mas nós precisamos ir lá. Ali você vai encontrar o poema do mar. Vai lá comigo. Êxodo capítulo 15, o poema do mar. O poema é ao mesmo tempo um hino de vitória, mas também um salmo de ação de graças. Êxodo capítulo 15. Olha o versículo 26. Ele te diz, olha aqui, versículo 26, ele te diz: se ouves a voz de Adonai, teu Elohim, e fazes o que é direito aos teus olhos. O que é direito aos teus olhos? Aos olhos de Adonai. Acompanhar o trânsito, a caminhada do seu povo, se você é descendente de Abraão. Viver por fé. Deixa a tua terra, a tua parentela e vai para Gênesis capítulo 12, para uma terra que eu te mostrarei. Não disse, vai para ali, fica ali, no lugar tal, não. Para uma terra que eu te mostrarei. É dessa descendência que você foi gerado. É nessa descendência. Então não dá para brincar agora na altura dos acontecimentos de fé. Não dá. Na altura dos acontecimentos, não. Se escuta as suas ordens, está escrito aqui no Gênesis 15, no Êxodo 15, 26, se escutas as tuas ordens, guarda todas as tuas Torá, todas as tuas leis, toda doença que eu coloquei em Egito. Quem coloca doença? Quem coloca doença? Adonai. Não a colocarei contra ti, sim, eu, Adonai, que aquele que te cura. Ele coloca a doença, mas ele cura. Ele faz a ferida, mas ele sara, para te disciplinar e disciplinar a mim. A menção de Adonai é como aquele que cura, que você ouviu aqui no Deuteronômio capítulo 7, é a repetição de Êxodo capítulo 15. Você vai ver que tem sintonia com a cura operada através da adoçagem da água. Capítulo 15 do livro do Êxodo. Porque a Paraxá Ekev, como resultado, tem a ver com a adoçagem da água. Por quê? O que tem a ver, pastora? Porque Mara, em diversas traduções, conta como os filhos de Israel
esquecidos das maravilhas que Adonai operou, das maravilhas realizadas diante deles, começaram a lamentar sua própria sorte. Eles fazem isso em Mara. Vendo a fonte, eles se alegraram. Vimos água, temos água para beber, só que a água não era potável. Aí vocês já sabem o que deu. Olha só, se alegraram, mas tendo provado a água, sua alegria se transforma em lamentações e eles se arrependem de ter saído do Egito. Eles querem voltar para Egito. Eles se arrependem e começam a lamentar. Porque o homem tem a necessidade, se ele não se corrigir, de fazer Adonai seu servidor. E é ao contrário. Adonai é Elohim, Criador do céu e da terra, de todo o universo. Ele vai querer que você o sirva. Se você não tomar essa postura, você não tem relacionamento com Ele. Ele não é seu servidor, é você. Os papéis ficam invertidos aí, completamente invertidos. Eles se arrependem, então, de ter saído do Egito. O resultado é que foi, então, desastroso. O resultado ali que Adonai esperava de Israel foi um desastre. Quantas vezes acontece isso conosco no nosso dia a dia? Foi um desastre, um grave acidente, pois causou perda para aqueles que não agiram com fé. Causa uma perda terrível com aqueles que não andam por uma fé genuína, uma aderência a Adonai. Mesmo não entendendo, obedece e se cala. A ausência de fé, a ausência de união com Adonai, de aprovação de todos os atos de Adonai. Adonai decide mandar alguém para Nínive. Esse alguém se desvia do caminho que é Jonas. Mas é ele que se desvia. Adonai deu ordem a ele que fosse. Assim é conosco. Aí você tem o amigo, você tem o irmão que diz, não, não é assim não. Não faz assim não. Esses são atos de Adonai que não cabe ao homem questionar. Não cabe. Cabe ao homem obedecer. Porque se ele não vier de Adonai, ele vai se desfazer naturalmente. Mas se ele vier de Adonai, ele vai se cumprir. Não importa o tempo. Se é daqui a 10 anos. Porque quando ele fala, muitas vezes é atemporal, que vocês aprenderam aí. Com Leonardo, com Leomar. Foi. Você deve aprovar os atos de Adonai. Moisés ora a Adonai e lhe pede para não tardar em socorrer seu povo, que estava sedento, querendo água e faminto. Então o Eterno abre os olhos de Moisés. É aqui, no Êxodo capítulo 15, que o líder vai enxergar. Que o líder vai enxergar, mesmo que a mulher não me dê sono aos meus olhos. O juiz não enxergava nada. Ele conhecia a lei física, não conhecia a espiritual, não enxergava nada. Ele vai atendê-la assim mesmo. Ele vai atendê-la. Moisés aqui enxerga, ele indica um pedaço de madeira para adoçar as águas amargas. Quem indica o pedaço de madeira? Adonai. Essa madeira, com certeza o pedaço de madeira simboliza a árvore da vida, simboliza a Torá. Para adoçar a água dos irresponsáveis. Só falando assim. Dos irresponsáveis. Porque acharam o ato que Adonai fez horrendo. Levá-los até ali e a água ser amarga, eles não terem água para beber. Recriminaram Adonai. Aí que a coisa se torna grave. Moisés sabia que era grave. Por que envolve cura? Porque é uma necessidade de cura interior no nosso coração. Para termos fé genuína, não é fé mentirosa, não.
genuína. Moisés pega o pedaço de madeira e joga nas águas de Mara, e a água tornou-se doce. Tornar doce é tornar as coisas menos graves com Adonai. Se vocês estão achando que está tudo muito bom, é menos grave só. O acidente mais suportável, o acidente que o povo provocou. O acidente que o povo provocou por ausência de fé. Por ausência de fé. Então vai suavizar, vai abrandar, acalmar um povo enraivecido e Adonai irado para destruir. Irado para destruir, porque a fé é falsa. A fé não existe, é mentirosa. Essa é a fé que nós estamos vendo aí, as pessoas. Eu tenho fé. Então obedeça. É isso aí. Acalmar um povo e o Eterno adoçar o desastre provocado pela falta de fé. Significa isso que precisava tirar as arestas, as asperezas do povo, as grosserias do povo, as malcriações para com Adonai. Significa isso. Porque não tinha unidade, não tinha fé. Aquilo que a palavra de Deus exige, de que o nosso pai Abraão esteve, eu tenho que dar continuidade a esses costumes. Costumes bíblicos, não terrenos, mas espirituais, que me darão a vida eterna. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nem começa a conversar com Ele. Nem começa. É isso que ele está reclamando. Adoçar o ouro significa purificar o coração do homem que não adere em fé a Adonai. O coração precisa ser purificado. As arestas precisam ser retiradas. Até que este povo se torne mais doce, mais amável, mais suave, aprendendo a agir por fé. A ausência de fé, de aderência, é uma doença gravíssima. Gravíssima. Uma impureza sem igual, pois seus olhos ainda não foram abertos. Aqui, Deuteronômio 7, Moisés continua implorando. Olha o versículo 19 aqui. Olha aqui. Deuteronômio capítulo 7, estou lá no Êxodo. Deuteronômio 7, olha aqui no versículo 19. Viste com os teus próprios olhos as grandes provas, os sinais, as maravilhas, e a mão forte, o braço estendido com que o Eterno teu Elohim te fez sair do Egito. Assim fará o Eterno teu Elohim com todos os povos diante dos quais temes. Além disso, o Eterno teu Elohim enviará entre eles vespões, até que pereçam os que ficaram e se esconderem de ti. Não te espantes diante deles, pois o Eterno teu Elohim está no meio de ti, Elohim grande e terrível. O Eterno teu Elohim lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Aí ele continua, mandando agora destruir as imagens e todas as abominações, porque você viu, você tem visto com os teus olhos e tem ouvido falar das maravilhas de Adonai, mas você não consegue aprender. Não tenta e luta para se manter numa vida terrena, humana, sem o Espírito. Tenta de todas as formas. Você vai ver comigo que depois do evento aqui, volta lá em Êxodo no capítulo 15 comigo, por favor. Logo após o evento de Mara, olha o versículo seguinte, versículo 27. O que acontece aqui? Eles chegam a Eilins. Eles chegam a Eilins. Lá existem 12 olhos d'água.
Lá existem 12 olhos d'água e 70 tamareiras. Eles acampam ali junto às águas. Esses 12 olhos d'água simbolizam as 12 tribos de Israel, o estabelecimento de Israel na terra de Canaã. Enquanto o povo está aqui, atrapalhado, complicado, Adonai já está falando de algo que ele vai fazer lá na frente. E o povo totalmente confuso e perturbado, ainda com o ensinamento primário dos primários na Bíblia. Por isso que Paulo fala assim: se for possível, eu voltarei a ensinar a ressurreição dos mortos, o batismo, o arrependimento de pecados, porque tudo isso é primário. Você, como idoso já na presença de Adonai, já deveria saber. Então, essas 12 olhos de águas, é o estabelecimento de Israel na terra de Canaã. Viu-se nas 12 fontes, sendo cada tribo simbolizada por uma fonte, jorrando água potável o tempo inteiro. É isso que está acontecendo? Jorrando água potável o tempo inteiro. Mas a população não ajuda, o povo não colabora, o povo arrasta para coisas muito, muito maiores e piores. Aos olhos dos comentadores significa isso: Israel acampa ali junto às águas. Israel acampa logo depois do evento, do evento da incredulidade com a água, com as águas. Eles acampam ali junto às águas, imagem perfeita do povo, enraizado na Torá e nos julgamentos que Adonai realiza no meio de nós e nos outros, para nos fazer andar, para nos fazer caminhar. Ele traz julgamentos. Essas 70 tamareiras que fala ali, é o símbolo. Você conhece a tamareira, é uma palmeira. É símbolo dos 70 anciãos, ou as 70 nações. É que o Êxodo, no capítulo 24, vai falar dos 70 anciões que subiram com Moisés. No Êxodo 24. A tamareira encontra-se em todos os oásis do deserto. Ela é uma planta linda, esguia, bonita, é uma árvore linda. Ela se assemelha à mulher. Por que você acha que a filha de Davi, irmã de Absalão, chamava Tamar? Tamareira, de beleza, esguia. Você anda na terra de Israel, dentro do país inteiro, você vai conviver com as tamareiras o tempo inteiro. Elas caem no mês de setembro, todas as tâmaras caem, se não são apanhadas em tempo hábil, e você pode pegar e chupar e comer. Doce que se faz o mel de tâmara. Delicioso. Delicioso são as tamareiras. Então a tamareira vai simbolizar ali, Tamar, é o nome da mulher Tamar, porque é cheia de beleza e de fecundidade, a mulher que se mantém em linha com Adonai, com a esperança nele, aderente a ele, essa beleza toda que contém. Motivo, fala, meu filho. Junto à fonte. Fonte. E agora de água potável, né? Então, o motivo que a tamareira foi esculpida no templo, em 1 Reis vai falar sobre isso. Esse é um dos motivos que ela foi esculpida nas colunas do templo, a tamareira. Mais tarde, nos frisos da sinagoga de Cafarnaum. Mais tarde, presta atenção nisso, nos frisos da sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum, cidade de Naum. Cafarnaum, cidade de Naum. Preste atenção nisso. Você vai ver que os ramos da tamareira servem como os do salgueiro, da oliveira, para serviços litúrgicos. No Evangelho de João,
Os ramos que acolheram Yeshua, ali no capítulo 12 de João, que são colocados para reverenciar Yeshua, são ramos de tamareira, de palmeiras ali. Tanto em Cafarnaum como a grande cidade de Nínive. Presta atenção. Não aderiram e não exerceram fé. Por que, pastora? Não aderiram e não exerceram fé. Nem Cafarnaum, cidade de Yeshua, e nem Nínive. Yeshua condena Cafarnaum por não consentir e aprovar as ordens de Adonai. Meu Deus, pastora, como é que tinha uma sinagoga? Hoje só ruínas que você encontra em Cafarnaum dessa sinagoga. Mas existia lá uma sinagoga, toda ornamentada com ramos de palmeiras, extremamente luxuosa. Foi toda destruída por não aderirem, por não terem fé. Ele profetiza a destruição de Cafarnaum. Grandes privilégios sempre envolvem grandes responsabilidades. O privilégio que esta casa tem envolve muitas responsabilidades. Ninguém aqui, para vir trazer uma palavra para vocês, retira um papel deste dentro da gaveta e vem aqui para a próxima para achar que se ensinou ano passado. Não. Cada parashut das semanas, elas têm vida. O Espírito não é estático. O Espírito de Deus, o sopro sagrado, não é estático. Ele vai andar segundo as necessidades do seu povo e do povo. Porque Adonai ama o povo. O povo. Adonai ama o povo. Como é que então você está dizendo isso, pastora? Quanto mais eu recebo, mais responsabilidade eu tenho. Quanto mais eu recebo. Cafarnaum não deu bom resultado. Foi um desastre o resultado de Cafarnaum, por isso ela foi destruída. Foi um desastre o resultado de Cafarnaum, por isso ela foi destruída. Keve, como resultado, não se mostrou à altura das expectativas divinas. A altura das expectativas divinas é uma exigência de viver por fé. Essa é a altura das exigências divinas. É de viver por fé. Foi condenada. A condenação foi proferida contra ela como cidade da incredulidade. A condenação contra Cafarnaum, a cidade de Naum, a cidade de Yeshua, foi profetizada contra ela por causa da sua incredulidade. E é a dificuldade que se tem de deixar-se convencer. É a dificuldade que o homem e a mulher têm de deixar-se convencer pela palavra de Adonai. É repugnância em crer. É a falta de fé. É infiel, é ateu, é incrédulo. Todos esses títulos que você quiser ouvir. Cafarnaum tornou-se uma pedra de tropeço. De tropeço para aquele, você desvia, a falta de fé vai desviar você, e você vai furar o olho do outro, para que ele também não enxergue. Para que ele também não enxergue. Cafarnaum tornou-se uma pedra de tropeço, tornou-se escândalo aos pequeninos, e é pôr obstáculo em seu caminho e fazê-los tropeçar. Aquele que é mais simples, porque você o mantém como seu escravo. Interessante que essa semana eu tive a prova disso. Eu tive a prova disso confessada pela própria pessoa. Eu não aguento mais. Eu tenho que sair. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Uma coisa me escandalizava. Uma coisa, desde o início dessa história, porque eu ouço muitas histórias, mas desde o início dessa história, o que me escandalizou é que a pessoa não sabe ler
não sabe olhar as horas. Eu fiquei, pai, como é que essa pessoa pode viver com alguém que não a ensinou? Porque não tinha interesse de ensinar. Os olhos estavam furados. Não enxerga. Não queria ensinar para manter escravo. Pois eu quero te dizer que se você furar o olho do teu irmão, você tem que livrá-lo imediatamente, diz a Torá. Imediatamente. Furar os olhos não é pegar aqui alguma coisa e colocá-lo cego. É fazê-lo cego espiritual. Porque você está do lado ensinando errado. Não vai por esse caminho. Porque isso é exagero. Porque isso é isso. Porque isso é aquilo. Isso é furar o olho do outro. Furar, eu vivi isso essa semana. Para Yeshua, mais vale salvar sua integridade espiritual, mesmo que seja ao preço da sua integridade física. Salve a espiritual, porque a vida aqui é passageira. Você não vai permanecer aqui. Alguém disse assim, como o Silvio Santos morre? Léo, eu ouvi alguém falando, Silvio Santos morre de um problema pulmonar, o homem com tanto dinheiro. Gente, a pessoa não aprendeu nada até então. Não aprendeu na sua vida, se encontra nas mãos de Adonai. Vale a integridade espiritual para Yeshua. Vale a integridade espiritual. Yeshua irá condenar Cafarnaum, vamos ver? Vamos? Mateus capítulo 11. Ele vai condenar Cafarnaum por causa da incredulidade. Mateus 11, versículo 20 a 24. Ele vai condená-la. Eu vou te mostrar aqui que é a cidade dele. Não brinca com os céus, não, que vocês vão se perder por causa do seu olho terrestre apenas. Você só vê o que você quer ver. Moisés, no Êxodo 15, ele começa a enxergar. Seus olhos foram abertos. Se de Moisés ainda estava fechado, imagina o seu e o meu. Olha o homem da estirpe de Moisés. Imagina você e eu. Estão muito longe de ter fé, né? Então começou ele a denunciar as cidades onde se operou a maior parte dos seus milagres por não terem arrependido. A nossa tradução diz assim. Por isso que eu falei, quanto mais se dá, quanto mais você recebe, mais responsabilidades você tem. E essa casa tem responsabilidades de ações por fé. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e em Sidom tivessem feito os prodígios que em vós fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Eles teriam feito o retorno, tá? Eles teriam retornado genuinamente. Você só retorna a fé dos teus pais espirituais se você é filho. Você só retorna através da fé. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá mais rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, erguer-te-ás até os céus, serás abatida até o inferno. Serás abatida até o inferno, por causa de incredulidade. Olha aqui. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os de Sodoma do que para ti. Yeshua nasce em Belém, preste atenção. Viveu a maior parte de sua vida em Nazaré, preste atenção. Mas deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, à beira-mar,
Marcos fala isso no capítulo 2, no versículo 1. Foi lugar frequentemente mencionado em conexão com a vida de Yeshua, Cafarnaum. Ficava à margem ocidental do mar da Galileia. Havia uma estrada que descia de Nazaré a Caná para Cafarnaum. João 2:12 fala isso, Lucas 4:31. Contava com sua própria sinagoga, onde Yeshua ensinou. Contava com a sua própria sinagoga, onde Yeshua ensinou. João 6:59. A qual foi construída pelo centurião do destacamento de soldados romanos, ali estacionados, segundo Lucas, capítulo 7, versículo 1. Yeshua foi a luz de Cafarnaum. Yeshua foi a luz de Cafarnaum. Mas Deus não suporta a incredulidade. Vai destruir tudo. Você vai querer continuar com a sua incredulidade e não agir por fé? O profeta Isaías fala disso. Vamos lá. Capítulo 9 de Isaías. Capítulo 9, ele vai falar que, diz o profeta, muitos anos antes, capítulo 9, muitos anos antes, ele fala de que Jesus é a luz, ali em meio a essas cidades. Mas ela não permaneceu. Olha aí do versículo 1, versículo 2, mas para os que estavam aflitos não haverá mais obscuridade. No passado ele envelheceu a terra de Zebulon. A sinagoga trazia uma homenagem a esta tribo de Zebulon. E a terra de Naftali. Mas nos últimos enobreceu junto ao caminho do mar. O que eu disse? Que ela fica próxima ao mar. Além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Vai em Mateus capítulo 4, para você ver isso. Mas Cafarnaum não deu bom resultado. É Keve. Cafarnaum não deu bom resultado. Adonai é obrigado a destruir. Nós temos que chorar muito mesmo por essas questões de incredulidade. Quando, versículo 12, quando Yeshua ouviu que João estava preso, ele voltou para onde? Para a Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Yeshua a pregar o retorno, pois estava próximo o reino dos céus. Viveram com Yeshua, ouviram tudo que ele ensinou, mas ele mesmo que teve que profetizar contra ela, por incredulidade. Mateus capítulo 4, versículo 12 a 17. O mesmo vai acontecer com Nínive. Vamos lá. Naum. Cafarnaum. Naum. Depois de Miqueias, Naum. 3 capítulos, você vai entender agora que Naum vai profetizar 100 anos depois que Jonas esteve anunciando o arrependimento na cidade de Nínive. E a cidade se arrependeu, mas não deu continuidade. Naum, capítulo 1 até o capítulo 3. Ele vai profetizar agora a destruição de Nínive. Deixa eles acharem, eu estou com calma, estou esperando vocês acharem.
Desde a ida de Jonas a Nínive, desde a ida de Jonas se passaram 100 anos. Esse evento vai acontecer em 612 a.C. Eles não haviam transmitido uma vida de fé, de esperança, de aderência a Adonai. Agora, aquele enviado, Naum, vai profetizar a destruição de Nínive. Olha aqui para você entender. Oráculo acerca de Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Eterno é o Elohim zeloso e vingador. O Eterno é vingador e cheio de furor. O Eterno toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O adversário são seus próprios filhos, que não aceitam os atos de Adonai. Não aceitam. O Eterno é tardio em irar-se, mas grande em força. Ao culpado não tem por inocente. O Eterno tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele derrubadas. O Eterno é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam, os que não são incrédulos, os que se mantêm em aderência a Adonai e que não se envolve com as incredulidades deste mundo. Se mantém ereto, caminhando com ele, mas com a inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar de Nínive. Para dentro das trevas perseguirá os seus inimigos. O que projetais vós contra o Eterno? Olha aqui. Ele mesmo vos consumirá de todo e não se levantará por 2 vezes a angústia. Pois ainda que eles se entrelacem com os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquina o mal contra o Eterno, e um que aconselha maldade, um que aconselha incredulidade, que fura o olho do outro. O outro já é cego, você ainda acaba com o olho físico dele. Assim diz o Eterno: por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Eu te afligi quando eu te enviei Jonas, onde todos jejuaram e prometeram retornar. Passaram-se 100 anos. Agora ele vai destruir. Contra ti, mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti, romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Eterno deu ordens, que não haja mais linhagem do teu nome, Nínive. Da casa dos teus deuses destruirei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés daqueles que trazem boas novas. Do que anunciar a paz. Anunciar um juízo desse é anunciar a paz. Porque o indivíduo pode se arrepender e retornar para Adonai. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, ó ímpio. O ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele será inteiramente destruído. O destruidor sobre contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, observa o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. O Eterno restaurará o esplendor de Jacó, como o esplendor de Israel, ainda que os saqueadores o tenham despojado e destruído os seus sarmentos. Os escudos dos seus valentes estão vermelhos, os guerreiros vestem escarlate,
O aço dos carros cintila no dia da sua preparação. Vibram as lanças. Os carros andam furiosamente pelas ruas. Cruzam velozes as praças em todas as direções. O seu parecer é o de tochas e correm como relâmpagos. Ele convoca os seus nobres, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro da cidade. O escudo protetor é preparado. As portas do rio se abrem e o palácio se derrete. Está decretado que a cidade será despida e levada cativa. As suas servas gemem como pombas e batem em seus peitos. Nínive é como um tanque, e as suas águas agora fogem. Parai, parai, clame-se, mas ninguém olha para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Ela está vazia, esgotada e devastada. Derrete-se o coração, tremam os joelhos, em todos os lombos a dor, todos os rostos empalidecem. Temor e fraqueza tomam conta do povo. Onde está agora o covil dos leões? Isso aqui é ótimo que o profeta fala. Onde está o covil dos leões? E os lugares onde alimentam os leõezinhos, os poderosos? Onde passava o leão e a leoa e o cachorro do leão, sem haver ninguém que os espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus cachorros e estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eu estou contra ti, diz o Eterno dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros e a espada devorará os teus leõezinhos. Arrancarei da terra tua presa, não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Aí ele manda Nínive tirar água para o tempo do cerco. Vai, busca água para o tempo do cerco. A palavra semítica, ain, olho, é também, e também pode ser fonte. Essa palavra indica mais do que um simples olho. Às vezes indica todo o processo de ver e por extensão de compreender e obedecer e levar em consideração os grandes feitos de Adonai. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 8. O olho indica mais que um simples olhar. Às vezes indica um processo que eu e você precisamos ver. É aprender a ver por fé, por extensão de compreender e obedecer a palavra de Adonai. Deuteronômio 8, vai lá para você ver. Olha o versículo 4. Olha aqui. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti quando você estava no deserto. Nem se inchou o teu pé esses 40 anos. Eu não te deixei faltar nada. Os momentos de deserto que nós achamos que passamos. Reconhece, portanto, em teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Eterno teu Elohim. Guarda os mandamentos do Eterno teu Elohim, para andares nos seus caminhos e o temeres. Pois o Eterno teu Elohim te introduz numa boa terra. Terra de ribeiros e de águas. 12 fontes, todas potáveis, água potável, de fontes e de mananciais profundos, que manam dos vales e das montanhas, para te dar de beber. Terra de trigo, aí você rejeita. Se você tem alguma doença com o trigo, tenha você, não torne o outro doente também. E tomando nojo do trigo. Hoje nós vamos levar o lerme, o símbolo da associação que é o pão, para público, para lançá-lo publicamente. Isso simboliza que vocês darão de comer a muita gente. Como é que vai dar de comer com incredulidade? Você vai transmitir incredulidade? Adonai te apanha na esquina e te mata. Terra de trigo, de cevada, de vides, de figueiras, de romãzeiras, terra de olivais, de azeite e mel.
terra que comerás pão sem escassez. Você comerá pão de manhã à vontade. Carne você come ao crepúsculo. Nos 2 crepúsculos. Essa é a comida que ele dá. Essa é a comida que ele dá. Você comerá se você for buscar de todo o coração, com todo o teu ser, com uma mente e um coração purificado, com uma vida limpa, não suja, de incredulidade. Cuidado para ele não te destruir. Em meio a tudo isso, olha aqui, vamos até o versículo 14. Terra que comerás pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro, cujas montanhas cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Eterno teu Elohim, pela boa terra que te deu. Guarda-te de não esqueceres do Eterno teu Elohim, não cumprindo seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, que eu hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estares farto, e teres edificado boas casas e habitado nelas, depois de se multiplicarem as tuas vacas, as tuas ovelhas, aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração, e te esqueças do Eterno teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Cuidado. Cuidado, leve em consideração os grandes feitos de Adonai, para que você e eu possamos assumir uma vida de adesão e fé com Ele. O profeta Jeremias vai denunciar severamente aqueles que, sem entendimento, que têm olhos, mas não enxergam. Tem olhos, mas não enxergam, porque não querem enxergar. O olho não está furado ainda, acho que não. Vamos lá, Jeremias capítulo 5. Jeremias capítulo 5, do versículo 20 ao 31. Você vai ver. De todos os órgãos físicos do corpo, o olho é considerado mais importante. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Isso é o seu Machia, o seu rabino quem diz. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 20 a 31. Olha aqui. Anunciar isso na casa de Jacó e fazer ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isto, ó povo louco e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Não me temereis, diz o Eterno, não me temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna que ele não pode passar. O mar não pode passar dali. Ainda que te levantassem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a poderão passar. Mas este povo é de coração rebelde e obstinado. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem em seu coração: temamos ao Eterno nosso Elohim, que dá chuva, a temporã, a tardia, a seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega, determina a colheita, não é? As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Entre o meu povo se acham ímpios, que estão à espreita, como passarinheiros, e como os que colocam armadilhas para apanharem homens. Que armadilha é essa? É desviar o outro de um olhar de fé e de esperança. De fé e de esperança. Como uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de engano. Engrandeceram-se e enriqueceram. Tornaram-se gordos e nédios. Os seus feitos malignos não têm limites. Não julgam a causa dos órfãos para que prosperem, nem defendem o direito dos necessitados. Não castigará eu estas coisas, diz o Eterno. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda
se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E o meu povo assim o deseja. Mas o que fareis quando chegar o fim? Mas o que fareis quando chegar o fim? De todos os órgãos do corpo humano, é considerado o mais importante os olhos. Se um senhor destruir o olho do seu escravo, ele está automaticamente livre, o escravo. Se ele não der a liberdade, o Senhor o arrancará da sua mão. Arrancará da sua mão. Quando somos acometidos, isso está na Torá, em Êxodo capítulo 21, versículo 26, tá? Tá? Quando somos acometidos de cegueira ou de albugem no olho, é a mancha branca que forma na córnea, no tecido da córnea. As escrituras falam de uma degeneração no olhar. Já temos que acabar. Uma degeneração no olhar, ou seja, nós perdemos. Uma degeneração é isso. É perder as qualidades do seu povo, que nasceu em fé e viverá de fé. Perdeu as qualidades do seu povo. Perdeu as qualidades do seu povo. Quando nós somos acometidos de albugem no olho, as escrituras falam que nós degeneramos, ou seja, perdemos as qualidades. A descendência de Abraão tem como começo adesão e fé em toda a sua história. E Abraão é um exemplo para os filhos. Que vergonha para nós. Que vergonha para nós. Que vergonha quando não agimos assim. Se perde essas qualidades, é chamado de perversão de costumes. Pervertido, estragou-se, tornou-se degenerado. Vamos ver isso no Levítico? Eu trouxe meu livro aqui, porque eu quero ler nessa tradução. Levítico, capítulo 11. Não é Levítico capítulo 11, não, é 21. Eu acho que é 21. É 21? 21. Eu me debrucei sobre isso aqui, mas muito mesmo, orando com a Eterna. É 21? Eu estou no 19 ainda. Espera aí. É 21, sim. Capítulo 21 do Levítico. Vai aí na sua Bíblia, agora eu vou achar aqui na minha, para nós olharmos e debruçarmos em cima disso aqui, para você conhecer, eu já estou terminando, a bondade de Adonai. A bondade de Adonai, porque quando você vê aqui, falando sobre os sacerdotes, Adonai dá pão a todo mundo. Você vai ver que ele dá pão, mas a pessoa come, mas a pessoa não pode ministrar no altar. A pessoa não se chega ao altar. Ele está degenerado, ele é incrédulo. Ele está pervertido. Capítulo 21 do Levítico. A partir do versículo 16. Olha aqui. Disse o Eterno a Moisés: dize a Arão: nenhum dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, chegará para oferecer o pão de seu Elohim. O pão de seu Elohim aqui. O pão de seu Elohim aqui são as orações e as súplicas colocadas no altar. Falarão para dizer: o homem de sua semente em seus ciclos, em quem se encontra uma degeneração, não se apresenta para apresentar o pão de seu Elohim. Olha o versículo 18. Sim, todo homem em que se encontra uma degeneração não se apresenta. Homem cego. O primeiro item, homem cego. Esse cego aqui não é cegueira física, não. É cegueira espiritual. É porque você não quer enxergar.
Você está proibido a chegar ao altar. Você vai comer pão, você vai ver ali, porque Adonai é cheio de misericórdia. Mas você não se chega ao altar. Você está degenerado. Aqui, ó, ele é um cego, ou manco, desfigurado, ou disforme. A integridade física foi abalada. Uma integridade espiritual ereta, como uma palmeira linda. Ela é mantida, mas uma integridade suja, de cegueira, significa degeneração. Ou o homem que tem uma fratura no pé, ou uma fratura na mão, ou uma corcunda, ou um anão, ou uma albugem no olho. Ou uma albugem no olho, na córnea, aquele branco que dá que você não enxerga. Ou sarna, ou líquen, ou entumescência dos testículos. Todo homem que se encontra uma degeneração, versículo 21. A degeneração é aqui repetida por 4 vezes. 4. Sendo ministrante da semente de Arão, versículo 21. Não se aproxima, ele não se aproxima para apresentar o pão de seu Elohim, não se aproxima do altar. Ele come o pão de seu Elohim, o versículo seguinte, 22. Ele come o pão, mas ele não vem ao altar. Sacramento dos sacramentos. Mas ele não vem ao antiparo. Versículo 23. Não se aproxima do altar. Sim, uma degeneração há nele. Um albuge ou um olho cego. Ele não profanará meu santuário. Sim, eu, Adonai, seu consagrador. Moisés fala a Arão para dizer. Isso é a importância de você aprender a enxergar. Porque senão Adonai vai destruir. Por maior que ele tenha abençoado. Yeshua esteve dentro de Cafarnaum, ministrou em Cafarnaum, ministrou na sinagoga em Cafarnaum, amou Cafarnaum. Então Naum não amou Nínive? Amou. Mas não tem como, quando Adonai avisa, eu vou destruir. Não tem como. Não tem como. Que o Eterno nos abençoe, nos dando a capacidade de enxergarmos espiritualmente. O Salmo 19 é um excelente salmo para você orar. Abre os meus olhos, ó Eterno, para eu ver as maravilhas da tua Torá e eu aprender contigo. Eu aprender contigo. Que o Eterno nos abençoe. Nos dê uma semana cheia diante dele, de aprendizagem, de busca e de arrependimento, de um retorno genuíno para ele, de uma vida de fé e de adesão a ele. Que ele perdoe os nossos pecados e nos mantenha de pé diante dele. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.